Olá, sou Igor Paim, doutor em educação, e construí esse vídeo dentro do grande tema das altas habilidades ou superdotação, fazendo aqui o recorte sobre os mitos que orbitam a superdotação e atrapalham o atendimento educacional especializado. Separei aqui um artigo como um norte, como uma bússola, da doutora Suzana Pérez. O artigo se intitula Mitos e Crenças sobre as pessoas com altas habilidades, alguns aspectos que dificultam o seu atendimento. Então, vamos ao nosso vídeo? A palavra mito, do grego mythos, etimologicamente significa um relato, uma narração ou uma fábula. Remete-se, portanto, em sua origem a uma narrativa fantástica, que tem por um propósito pedagógico, isto é, explicar algo a um determinado povo. Inclusive, a reunião dessas diversas narrativas que explicam o mundo para um povo ou cultura é o que chamamos de mitologia. Daí partem as histórias fantásticas dos deuses gregos, egípcios, maias, dentre muitos outros. Entretanto, usualmente, a acepção mais comum é a de considerarmos um mito como uma explicação inverídica ou mesmo distorcida acerca da realidade, de algo, de uma pessoa, de um fato ou evento. Isto é, um mito é uma mentira. Pode, inclusive, partir de uma parte verídica de uma dada informação, mas se distorce ao longo da sua construção ou desenvolvimento. É possível também acrescentar que mitos, nesse sentido mais usual, dialogam com o conceito de representações sociais de Serge Moscovici, visto que é possível compreender as representações como um conjunto dinâmico de crenças, ideias e valores que orbitam no imaginário popular e servem para que as pessoas identifiquem, ancorem e entendam conceitos sociais importantes a um tempo e cultura. Dessa forma, no âmbito das altas habilidades ou superdotação, tais representações precisam ser compreendidas e trabalhadas socialmente para que, como saber social, paradigma de crenças, teorias do senso comum ou mesmo rede de significações, não prejudiquem ao final a vida das pessoas com altas habilidades ou superdotação. Disse isso, pois como bem assinala Pérez, um dos aspectos que mais impacta a carência ou a precariedade do atendimento educacional especializado de pessoas superdotadas é a forte presença dos mitos e crenças populares, cujas origens podem ser remetidas às próprias características das pessoas com altas habilidades, mas também a preconceitos socioculturais e ou ideológicos, além da óbvia desinformação sobre o tema. Acrescento aqui que não apenas a desinformação é prejudicial, mas a má informação pode ser tão ou mais gravosa, e isso pode advir de diversas fontes midiáticas, tais como filmes ou séries, que apresentam os superdotados como pessoas inteligentíssimas, em um nível muito além da média de inteligência das pessoas, mas, geralmente, tais personagens são detentores de problemas ou disfunções sociais. Isto é, para e passo a elevada inteligência, tida nos filmes e séries como um bônus, viria também acompanhada de distúrbios sociais, um ônus. Pérez, ao discutir sobre a origem dos mitos, traz o que Stremian aponta como possíveis causas. Segundo essa última, 4 são os principais fatores que fomentam os mitos nas altas habilidades. O primeiro se refere ao próprio conceito de altas habilidades e inteligência, que ainda são debatidos e repletos de discordâncias. Diversos autores apresentam definições que divergem, pois existem aqueles que associam o conceito de superdotação apenas às inteligências, tipicamente acadêmicas, em áreas linguísticas, visoespaciais e lógico-matemáticas. Há nesse contexto ainda, e infelizmente, uma hierarquização de saberes. Tais autores irão considerar apenas como talento as capacidades humanas relacionadas às habilidades musicais, intra- e interpessoais, corporal sinestésica, dentre outras. Ou seja, para esses a superdotação é adstrita ao que é acadêmico, o que é errado em nossa opinião, que aliás se filia e se apoia em outros pesquisadores tais como Gardner, Ranzulli, Wiener, que compreendem de forma mais global e inclusiva a superdotação e suas características em diversas inteligências. O segundo fator que favorece a cristalização dos mitos é a desinformação compartilhada por pais, educadores e a sociedade em geral. Muitos professores, por exemplo, quando perguntados sobre se existem alunos com altas habilidades em suas salas, respondem categoricamente de forma negativa, mas na realidade não possuem a competência para o devido processo de identificação. Há ainda o terceiro fator, o de confundir a superdotação com outros conceitos, tais como precocidade, genialidade ou ainda com o TDA ou TDAH. Por fim, Stremian aponta a atitude de prevenção ou rejeição social, visto que as pessoas com altas habilidades ou superdotação podem deflagrar estranhamento ou medo em outros ao seu redor. Dessa forma, o mito funcionaria como uma explicação
que macula a imagem dos altos habilidosos e assegura um certo sentimento de conforto para quem desfere e retroalimenta tais representações negativas sobre os superdotados. Pérez, a fim de melhor elucidar a temática e criar mecanismos mais assertivos para sua discussão didática, organizou 7 categorias. Vamos conhecer cada uma delas. Mitos sobre a Constituição. Estão ancorados nas premissas que justificariam as origens da superdotação. No caso, remetem-se normalmente à oposição da ideia do inatismo, que reconhece a genética como fator decisivo, e o ambientalismo, que atribui à superdotação a influência do meio. Parte dos fundamentos da corrente inatista possui motivação ou suporte em Galton, que em 1869 associou a inteligência à hereditariedade, após estudar famílias com pessoas proeminentes e intelectualmente superiores. Cientistas famosos como Gardner estima que de 30% a 70% da inteligência seja determinada pela genética. Entretanto, por não existir ainda instrumentos, protocolos e evidências consistentes que apoiem tais afirmações, não é seguro afirmar que a genética é prevalente sobre a inteligência. Também se incluem nessa categoria os sentimentos negativos de rancores, ciúmes, preconceitos, que percebem nas altas habilidades uma ameaça. Alimentam também a ideia de que o superdotado é egoísta e solitário, por muitas vezes metido a sabichão, exibido, nerd, justamente pela incompreensão da característica dos superdotados de terem uma necessidade de se desvencilhar sozinho, da sua intensa curiosidade e da sua fúria de aprender, como diria Wiener. Por fim, ainda se inserem aqui a ideia distorcida de uma suposta inabalável autossuficiência das pessoas com altas habilidades. Mitos sobre a distribuição. Nesta categoria estão as afirmações de que há uma maior concentração ou incidência de pessoas com altas habilidades nas classes mais favorecidas e, por muitas vezes, maior incidência entre homens. E dessa forma, praticamente não se encontrariam superdotados na população pobre. Nesta categoria está também a concepção de manipulação, ou seja, de que é possível tornar uma pessoa superdotada com base no treinamento cognitivo. Entretanto, isso, além de ser altamente enganoso, também pode ser cruel, porque pode gerar uma forte pressão sobre crianças ou adolescentes para que manifestem desempenhos ou rendimentos mais elevados do que o que podem corresponder. A presente categoria abrange os mitos que possuem raízes essencialmente ideológicas, que preferem reconhecer uma pessoa com altas habilidades conforme critérios ou paradigmas elitistas e de preconceito social, racial ou de gênero. Mitos sobre a identificação. Nesta categoria estão os mitos que derivam das discussões relativas à rotulagem ou não de uma pessoa com altas habilidades, o que necessariamente impacta sobre a identificação e a própria identidade dos superdotados. Neste sentido, sobre a rotulagem, é dito que isso poderia ser negativo para os superdotados, pois poderia gerar sentimentos de favoritismos ou de discriminação sobre tais pessoas. Essa compreensão se estende até a dizer que tal rotulagem poderia acrescer sentimentos de vaidade, superioridade ou privilégios. Na realidade, não identificar os superdotados é minar qualquer chance de um atendimento educacional especializado, o que envolve o necessário enriquecimento escolar, inserção das crianças em grupos de interesses ou ainda da própria aceleração de currículo ou de anos escolares, quando se mostrar necessário. Ressaltar que, às vezes, o princípio da isonomia formal é utilizado para desestimular a identificação, ou seja, a ideia de que todos somos iguais e merecemos o mesmo tratamento e recursos curriculares. Porém, essa compreensão é suplantada com o princípio da isonomia material ou real, que diz que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Isto é, para alcançar a igualdade de tratamento, é necessário medidas ajustadas de metodologias e critérios qualitativamente diferenciados. Não podemos esquecer que cada aluno tem necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos próprios de aprendizagem. Por fim, ressaltamos que a não identificação é uma agressão ao direito humano fundamental, o de acessar uma educação de qualidade conforme o perfil e necessidade de cada pessoa. Mitos sobre os níveis ou graus de inteligência. Os mitos dessa categoria estão orbitando em torno da ideia fixa de metrificar as altas habilidades por meio de um número ou um teste. Remete-se a uma concepção hierarquizante, pois podemos inclusive separar e classificar as pessoas como mais ou menos inteligentes. É importante destacar que o processo de identificação dos superdotados apenas pelos resultados em testes psicométricos está superado.
pois os testes foram projetados para mensurar habilidades acadêmicas, especialmente linguístico-verbais, lógico-matemática e visoespaciais. Porém, não são capazes de avaliar diversas outras capacidades ou inteligências humanas, por exemplo, na inteligência musical, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal, dentre outras. Lembremos-nos que os testes de inteligência não dão falsos positivos, isto é, se apontarem uma pessoa com um QT com 130 ou mais pontos, então a mesma tem forte indicador de altas habilidades. Porém, se o teste não indicar o sujeito como superdotado, ainda assim, o mesmo poderá ser em outras inteligências que não são avaliadas pelo teste. Além disso, as modernas discussões sobre altas habilidades estão focadas na análise de comportamentos. Destacamos então o modelo triádico de Randazzo, que identifica um alto habilidoso quando o mesmo está na interseção de 3 anéis, isto é, apresenta elevado nível em alguma área do conhecimento ou capacidade humana, elevado nível de dedicação à tarefa ou elevado nível de criatividade. Neste modelo, é possível melhor identificar e incluir pessoas em programas de atendimento educacional especializado. Mitos sobre o desempenho. Aqui estão os mitos que associam as altas habilidades ao sucesso ou desempenho, especialmente de natureza acadêmica. Orbitam nessa categoria as falsas crenças de que todo superdotado é global, isto é, aquele tipo de superdotado que se destaca em muitas áreas do conhecimento humano, alimentando-se assim expectativas irreais sobre a obrigatoriedade de um super desempenho ou uma super performance do sujeito. Ignora o aspecto fundamental que as altas habilidades não são um fenômeno uniforme, mas complexo e plural, e que o assincronismo de habilidades é muito comum. Ou seja, é possível um aluno ter alto desempenho em matemática, mas não ser capaz de explicar verbalmente como chegou à solução de um problema, ou ainda não possuir uma maturidade emocional ou adaptação social. Por vezes, crianças não são identificadas porque não são suficientemente maduras, como se tal requisito fosse obrigatório para ser autohabilidoso. Esse é um mito da idealização da superdotação, e tende apenas a reconhecer o superdotado como aquele do tipo acadêmico, desprezando os demais tipos. Também traz como consequência elevar excessivamente os critérios de identificação para inserção em programas de acompanhamento pedagógico diferenciado. Mitos sobre consequências. Compreende aqui o conjunto de mitos que associam determinadas consequências à condição ou aos comportamentos das pessoas com altas habilidades. Isto é, esses mitos são vetorizados na perspectiva do estigma ao qual os superdotados estariam fadados a carregar. Tendem a associar as altas habilidades com transtornos mentais ou emocionais. Inspiram-se muitas vezes em personalidades históricas que tiveram grandes produções intelectuais ou artísticas, mas também uma história de vida acidentada ou conflituosa. Houve também uma obra, Insanidade do Gênio, de 1876, de Cesare Lombroso, que associou indistinta e indiscriminadamente termos como doente, gênio, superdotado, dentre outros, a diversas psicopatias. Ainda nesse mito, ocorrem outras concepções, como a de que o superdotado não precisa de ninguém, já nasce sabendo, ou que precisa ser muito proeminente para ser considerado superdotado. Mitos sobre o atendimento. Aqui estão reunidos os mitos relativos aos procedimentos e às metodologias relacionadas ao entendimento das pessoas com altas habilidades. Muitas vezes, tais mitos surgem pelo desconhecimento sobre o atendimento, a pouca divulgação das experiências bem-sucedidas e trazem, como consequência, o desestímulo ou a paralisação da elaboração de políticas públicas e estratégias educacionais, especialmente as brasileiras. Assim como um aluno com deficiências encontra dificuldades no seu encaixe escolar, o aluno com altas habilidades, guardadas as devidas proporções e singularidades, também enfrenta o problema do desencaixe curricular e com o próprio ecossistema escolar. Isso ocorre pois não encontra condições adaptativas nesse ambiente para atender às suas necessidades de aprendizagem qualitativamente diferenciadas. Dessa forma, o mito de que o aluno com altas habilidades não precisaria de acompanhamento é um dos mais persistentes e mais prejudiciais ao desenvolvimento completo dos superdotados. Segregar também não é o melhor, pois escolas especiais poderão obstaculizar ou turbar uma visão completa do mundo e dificultar a socialização. Dessa forma, o segregacionismo não é a solução, mas sim o enriquecimento escolar, nos contraturnos da escola ou ainda os grupos de interesse e aceleração, como dissemos anteriormente.
Você gostou desse vídeo, aprendeu algo importante e acredita que ele pode ser útil para desmistificar essas falsas crenças que atrapalham tanto a identificação dos superdotados como o seu acompanhamento? Então, compartilha com seus amigos, familiares e educadores e vamos juntos promover o atendimento educacional especializado.